Fala pessoal, João Carta 2, tudo bem com vocês? Então, próximo conteúdo nosso aí na sequência do nosso segundo bimestre, a gente vai entrar no dimensionamento de bloco agora sobre 4 estacas, certo? Bom, então o princípio aqui de dimensionamento vai ser o mesmo. Agora eu tenho 4 estacas, então o formato geométrico vai ser um formato de um retângulo, um formato retangular, ou na maioria das vezes quadrado, vai depender do tipo de solicitação que o nosso bloco vai receber. Geralmente na axial a gente consegue trabalhar com um bloco quadrado, só quando tem ali alguma solicitação de momento, em casos específicos, que a gente não vai estudar aqui no nosso dimensionamento agora, eu posso ter aqui uma diferença entre as distâncias dos estacas, mas geralmente vai ter sempre um formato quadrado, beleza? Bom, alguns princípios aqui de definição de dimensões em planta são os mesmos que a gente trabalhou lá com blocos de 2 estacas, então eu continuo mantendo aqui uma distância entre a face do bloco e a face da estaca igual a 15 centímetros no mínimo, certo? Então em cada facezinha dessa aqui eu vou ter os meus 15 centímetros. Então como é que vai ficar a dimensão em planta? Eu não vou nem atentar isso de novo não, porque vocês já estão acostumados lá com o bloco de 2 estacas. Então o que vai ser? É a distância entre as estacas, certo? Mais meio diâmetro para cada lado, então mais um diâmetro inteiro de estaca, mais 2 vezes 15 centímetros, 30 centímetros. Então é a mesma definição do bloco de 2 estacas, certo? Aquela dimensão ao longo das estacas, só que agora eu tenho tanto para um lado como para o outro, beleza? Bom, aí a gente entra na análise de Biela. A carga do pilar está vindo aqui, ó, em cima do pilar. E a tendência é ele se distribuir entre as estacas com valores iguais, mesma intensidade de força, certo? Então a gente já consegue analisar aqui nesse caso que cada uma das estacas, se elas forem receber a mesma intensidade de carga, que é o que o bloco de ancoragem, o bloco rígido, tem que fazer, eu já posso assumir o quê? Que a reação da estaca, que eu vou deixar até aqui do lado, é igual a carga do meu pilar sobre 1, 2, 3, 4 estacas. Então, sobre 4. Então, cada estaquinha minha aí vai ter que receber 1/4 da carga total do pilar que está chegando na fundação. Ok? Bom, e quando a gente faz uma análise de biela, como a carga vem aqui do pilar até a minha estaca, eu já tenho uma análise aqui de uma diagonal, certo? Então, agora as dimensões aqui, distância entre eixo da estaca até o pilar, e aqui também do posicionamento da carga, todas são em relação a essa diagonal. Então, se eu pegar aqui a distância de eixo da estaca até o pilar, vai dar o quê? O espaçamento entre as estacas, certo? Sobre 2, vezes a raiz de 2, que é a minha diagonal. Então, essa distância aqui, ó, daqui até a este ponto. Só que a minha aplicação de carga no pilar vai estar um pouco distante do centroide, certo? Por quê? Lembrando, eu tenho 4 áreas desses pilares aqui que vão distribuir cargas para cada uma dessas estacas. Então eu considero que é uma distância igual a raiz de 2 BP, onde BP é a menor dimensão do pilar, sobre 4. É a partir daqui que a gente chega naquela análise da biela. Mais uma vez, vamos trabalhar aqui com o nosso retângulo. Um retângulo conhecido que eu tenho, ele sai aqui do eixo da estaca e vem até o ponto de aplicação de carga N sobre 4. Bom, o que eu posso falar então em relação à geometria? A tangente de θ, vou botar aqui, vai ser igual ao quê? O lado oposto é a minha altura útil. E o lado adjacente vai ser o quê? A distância entre as estacas raiz de 2 sobre 2, menos essa distânciazinha pequena aqui, que é raiz de 2 BP sobre 4. Olha só, a mesma ideia do bloco de 3 estacas do bloco de 2 estacas. Só está mudando a forma geométrica do meu bloco, beleza? Então, dividindo aqui vai entrar espaçamento entre as estacas, raiz de 2 sobre 2, menos essa distância aqui, raiz de 2 BP sobre 4. Certo? Bom, eu quero achar minha altura útil, vou colocar aquela no meio para ficar melhor. Essas definições aqui, espaçamento entre as estacas, é a mesma que a gente está trabalhando desde o início. Aquela para pré-montada, 2,5 vezes o diâmetro da estaca, para a estaca em logo 3 vezes o diâmetro da estaca. Isso, lembrando, são valores mínimos. Geralmente, com um projeto de geotecnia específico, essas dimensões podem variar, correto? Bom, BP, dimensão do meu pilar, já vem da minha análise estrutural, do lançamento estrutural. Está faltando a altura útil, só que ela depende do ângulo θ. O ângulo da biela, como a gente já viu lá em bloco de 2 estacas e 3 estacas, ele tem que variar entre
45 graus e 55 graus. Então, a gente vai fazer aquela mesma ideia do bloco de 3 estacas e do bloco de 2 estacas. Joga uma biela de 55, que vai ser nossa biela mais a favor da segurança, e achar um valor arredondando para baixo para encontrar um valor dentro desse intervalo. Beleza? Bom, dentro disso aqui, eu já consigo também calcular a tração que vai solicitar as minhas armaduras. Você percebe? Sempre quando eu tenho biela, a gente já viu isso aí lá no bloco de 2 e 3 estacas, surge aqui, devido a essa carga inclinada que está vindo do pilar até a minha estaca, uma componente de tração, certo? E a gente consegue comparar, fazer uma análise com o mesmo ângulo da biela. Bom, vamos calcular essa tração então. Direção da biela. A tração na direção da biela, que é o nosso T, a gente vai fazer uma análise geométrica com as forças. A mesma coisa que a gente fez anteriormente. Agora eu tenho aqui a tração T, eu tenho a reação da estaca e a carga da minha biela, certo? A compressão da biela, vou chamar aqui de C. O meu θ está aqui, certo? Então a gente pode falar que a tangente de θ, a partir desse valor, é igual ao lado oposto, que é a reação da estaca, dividido pelo lado adjacente, que é a tração que a gente está procurando, certo? Vou isolar a tração principal, passo a tangente de θ dividindo, mas quem é a tangente de θ? Já encontramos aqui em cima. Então, substituindo, a gente chega no cálculo da tração principal, que vai ser o quê? É a reação da estaca, dividido pela altura útil do meu bloco, que multiplica o espaçamento entre as estacas, raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2, pp sobre 4. Beleza? Então assim iremos identificar aí a tração que está acontecendo na direção do meu pilar. Vão surgir aqui componentes, já que eu vou armar a minha armadura, assim como no bloco de 3 estacas, na direção das estacas, certo? E é isso que a gente vai ver agora. Bom, então precisamos calcular a tração T1, porque é ela que vai determinar a área de aço que a gente vai posicionar na direção das estacas, né? Por que a gente sempre coloca na direção das estacas, das armaduras? Porque é muito mais fácil geometricamente de executar dessa forma. Porque quando eu estou montando o bloco, a princípio, eu não tenho um pilar na posição. O pilar ele vai sair depois que eu concretar esse bloco. Então o que eu estou enxergando ali no meu plano? Estou enxergando as estacas. Então é muito mais fácil eu pegar aqui uma armadura e posicionar ela na direção das estacas do que posicionar aqui na direção do pilar que eu ainda não estou vendo na minha execução. Beleza? Bom, então vamos olhar aqui. Tração T1 é a tração na direção das estacas. As duas estacas elas estão na perpendicular, certo? Então T1 só pode formar aqui um ângulo de 45 graus. Então é assim que a gente vai determinar a tração T1. Então eu tenho aqui um triângulo formado por T1, e aqui está a minha tração T, com um ângulo de 45 graus. Então eu posso falar o quê? Que o cosseno ou seno, vou botar aqui, cosseno de 45 é igual ao lado oposto, T1 sobre a tração que a gente acabou de calcular. Então, T1 nada mais é do que a tração T vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Assim, a gente determina a tração que vai solicitar as nossas armaduras na direção das estacas, certo? Bom, podemos partir do cálculo das armaduras já? Não. Está faltando o quê? Assim como a gente fez no bloco de 2 e 3 estacas, verificar a compressão da biela, que vai acontecer agora. Bom, na verificação da biela, então, a gente vai fazer a mesma verificação que a gente fez tanto no bloco de 3 estacas como no bloco de 2 estacas também. Teremos uma biela junto ao pilar e uma biela junto à estaca. As equações são as mesmas. O que muda é, junto ao pilar, como agora eu tenho 4 bielas, eu vou ter aqui a minha área do pilar dividido sobre 4. Então aqui está sempre relacionado com o número de estacas que o meu bloco possui, certo?
Aqui nesse caso, como eu tenho mais volume de concreto, então eu vou ter um confinamento maior nessa região. Então eu posso ali aumentar a resistência nessa região aqui de transição entre pilar e bloco. Então o máximo que essa tensão pode atingir é 2,1 vezes o FCD, nossa tensão de compressão de cálculo do nosso concreto. E junto à estaca é a mesma coisa, a mesma análise. Vai ser a carga da estaca sobre a área da estaca, vezes o seno ao quadrado do ângulo da biela, menor ou igual a 0,85 FCD. A mesma coisa que nos outros blocos sobre estaca, beleza? Bom, verificado, passado, deu tudo certo, agora sim a gente pode calcular as nossas armaduras, que começa agora. E assim entramos no nosso cálculo de armaduras. Então serão 3 armaduras principais, assim como a gente viu no bloco dos 3 destaques. E eles vão ter o mesmo padrão de detalhamento, a mesma coisa. Então temos a armadura principal N1, que depende daquela tração que está na direção das estacas. Seu cálculo é o mesmo do bloco de 3 estacas. T1D de cálculo, então aqui eu vou majorar para calcular a área de aço, com nosso 1.4, dividido pelo FYK, tensão de escoamento do nosso aço, CA50, no caso 50 kg/cm², dividido por 1.32, aquele coeficiente de segurança a mais que a gente coloca nesse dimensionamento, certo? Então esse N1 são as armaduras principais que vão ser posicionadas na direção das estacas, certo? Então o que eu calcular de AS1, eu vou precisar tanto aqui, como nessa direção, como nessa direção e como nessa direção. Então o que eu achar de área de aço ali, no final do total do meu bloco vai ser vezes 4, certo? Vou botar 4 vezes essa área de aço que a gente encontrou. Bom, depois a gente tem a armadura de suspensão, que são que faz aquela mesma função das armaduras do bloco de estacas, de fechamento vertical no nosso dimensionamento, certo? Então ele vai ser ali uma área de 3 valores. Por quê? É uma junção ali entre a armadura que eu preciso na base e a armadura que eu preciso na lateral. Só que eu não vou dividir isso em 2 armaduras, vou fazer uma armadura única, assim como a gente fez no bloco de 3 estacas. Então, por exemplo, essa armadura nova vai estar posicionada embaixo das armaduras principais. Então, primeiro eu coloco a armadura N2, que vai vir aqui como fechamento, vou botar aqui por baixo, certo? Fazendo toda essa malha aqui por baixo do nosso bloco, certo? E o que eu tenho aqui por baixo, eu também faço aqui por cima. Então é um estribo que eu vou ter aqui, tanto nessa direção, certo? De frente, como também na outra direção, certo? Bom, então são ferros, por exemplo, vamos subir aqui, nessa lateral, dando a volta ao longo de toda a altura do meu bloco. Então primeiro eu coloco essa armadura para depois colocar a armadura principal. Obviamente que eu estou colocando aqui uma armadura fechada, certo? É mais para representar. Só que na prática o que a gente faz? A gente divide isso aqui em 2 armaduras para facilitar a execução. Faço o U aberto primeiro, posiciono as armaduras em verde, que são as principais, depois eu venho com outro U e fecho fazendo esse estribo. É assim que a gente faz para facilitar e melhorar a execução. Só que aqui é mais para vocês entenderem o que é essa área de aço que a gente está calculando. Por isso que eu estou colocando como um estribo fechado, mas isso não é prático, beleza? Bom, coloco as armaduras principais e essa área de aço que eu vou encontrar é tanto nessa direção como na outra, fazendo esses estribos verticais nas 2 direções. E por que eu tenho vários valores aqui, nesses 2 valores? 0,2 vezes a armadura principal S1 é o que eu preciso de área de aço aqui no fundo, certo? Essa armadura horizontal. E esse ND, que é a nossa carga de cálculo do pilar, certo? A carga que está na alocação de cargas, sobre 6 vezes o FYD, é a armadura que eu preciso nessa lateral. Então eu pego o maior dos 2 para fazer uma armadura completa que já contempla essas 2 áreas de aço, ok? Mas mesmo assim eu tenho um valor mínimo, uma área de aço mínimo, que a gente está como sendo uma habitual de 10 a cada 20, beleza? E assim a gente fecha todo o nosso bloco, certo? Bom, próximo passo agora, resolver o exercício. Então, se o detalhamento não ficou muito bem claro aqui nessa análise, não se preocupe, o exercício vai ajudar a gente, certo? Vamos começar então? Agora!